Sala de visita. E hoje eu converso com a Kika de Castro, ela é fotógrafa e tem uma agência de modelos para pessoas com deficiência. Muito bem-vinda ao Sala de Visita. Kika, as suas exposições, né, são sempre também muito espetaculares e tal. E de alguma forma a gente às vezes não percebe a deficiência na foto. A gente não vê essa deficiência, né? Não. Você tem esse olhar quando você está fotografando? Tenho. Isso que você quer passar? É isso que eu quero passar. Porque, na verdade, assim, eu quero passar a igualdade, que eles são de iguais para iguais, sem esconder nada. E se eu tiro o aparelho ortopédico, as pessoas muitas vezes vão fazer, mas tirar seria alguma coisa que ficaria mais próximo. Mas na hora de mostrar, fazer um teste, a pessoa realmente estaria ali, mas tipo, você é cadeirante, você é amputado, você tem nanismo, e enfim, você não tem um membro. Então, teria aquele choque. Então, a gente já mostra para realmente ver que é possível. E a gente gosta muito de abusar de ângulos e poses. Então, por exemplo, todas as poses possíveis e imagináveis a gente costuma fazer. Então, não é porque existem algumas adaptações, óbvio, que tem que fazer. Não há limitação na alimentação. Não há. Você tem modelos tal, que são casados? Temos vários. Como é que é isso, assim? Surge um ciúme, teve algumas implicações de relacionamento, porque isso é tão normal, né? É normal. Eu tive uma modelo que, infelizmente, ela saiu da agência por causa de ciúmes do marido, hoje que eles são casados, enfim, bem casados, por sinal. E no começo realmente rolou ciúmes, mesmo por causa da foto sensual, que a gente mostra essa questão da sensualidade e tudo. Então, a gente tem bastante, realmente, casados entre pessoas com deficiência entre si e pessoas sem deficiência. Então, nós também fizemos uma campanha justamente nisso, com a ONG Essas Mulheres, que mostra realmente esse lado. Qual é o seu preconceito? Saber que um deles é deficiente, só que a gente não falava quem era o deficiente na história. A primeira campanha. Depois nós fizemos com os 2 deficientes, depois fizemos sem os deficientes. E a gente foi acabando criando a inclusão, entendeu? E trazendo todos os assuntos da diversidade para dentro daquela campanha. Só que é óbvio, quem não é do meio, às vezes os maridos não entendem muito, ou as esposas, as namoradas. Mas está sendo muito assediado. Normal. E eu já tive casos, assim, de modelos meus que fizeram fotos e as meninas ligaram, eu vi uma foto sua, achei tão bonitinho, aí podemos nos conhecer, tá? Pintou um clima. Então, eu costumei Kika, e quanto aos aspectos legais, trabalhistas, de uma pessoa com deficiência? Porque a gente sabe que em vários aspectos elas têm benefícios, né? Tem os benefícios. Nesse caso também? Também. Na verdade, assim, quando você acaba sendo um profissional, infelizmente, o que acontece? Você tem que abrir mão de determinadas coisas. Se você tiver a carteira registrada, for fazer, e o que a gente aconselha, realmente você acaba dando um freio nesse benefício, porque você vai ter uma carreira a partir de então. Então, isso não muda. Nós temos a lei de cotas, que é justamente que ela valoriza a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, só que para o mercado da moda e da publicidade, essa lei não se aplica. Então, não existe aquela obrigatoriedade da lei de você dar 5% das vagas para a pessoa com deficiência. Então, é uma coisa também que a gente fala. Então, para você ser modelo, você tem que ter o seu potencial. E que, particularmente falando, para a gente, é uma conquista muito grande. Porque tudo que é lei, tudo que é obrigatório, a pessoa já olha com certo preconceito. Você só está aqui nessa vaga por causa da lei de cotas. Então, acaba menosprezando a pessoa. E a gente sabe que não é isso. A pessoa com muito deficiência... Muito pelo contrário, exatamente. Né? Graças a Deus existe a lei de cotas que fez com que as pessoas aceitassem, inserissem as pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem que dar realmente uma salva de palmas para a lei de cotas por causa disso. É um avanço, não tem. Em compensação, na moda e na publicidade, quando a gente fala de ser modelo, essa lei não se aplica. Então, é justamente isso que eu falo. Você vai ter que provar realmente a capacidade digital. E graças a Deus, com o trabalho que já vem, não é de agora, que vem de fora também, eu trouxe vários resultados, mostro para as pessoas, faço pesquisas, a gente acaba mostrando isso. E quando a pessoa ela vai trabalhar comigo, ela sabe que ela está sendo uma profissional. Então, algumas coisas ela vai ter que abrir mão. Olha, vai se registrar na carteira. Mesmos com alimentação, com atividade física. É que nem eu falo. Cuidar da pele, do cabelo. Exatamente. Tudo isso você fica de olho. Fico de olho. Se você não for vaidoso, faça como eu, seja fotógrafo. Entendeu? Eu abro mão de qualquer vaidade, eu adoro uma batata frita, amo uma Coca-Cola e, como diz a minha amiga, sou viciada. Assume os seus cabelos brancos Assumo meu cabelo sem problema nenhum, não tenho paciência de ficar cada 15 dias retocando a minha raiz. Agora, você quer ser modelo? Você vai comer alface, você vai tomar água, vai ter uma atividade física, vai acordar cedo, vai dormir cedo, vai ter cuidado com as peles, vai ter que a cada 15 dias retocar a raiz. Então, é justamente isso que eu falo. Aceite como você é.
Faça a sua observação, você quer ser modelo? Então, beleza, então você vai ter que seguir esses caminhos. Não quer seguir esses caminhos? Desculpa, vai procurar uma outra... da profissão, né? O que existem outras pessoas no Brasil e no mundo que fazem o mesmo trabalho que você? Você tem uma referência? Tenho. Na Europa existem bastantes trabalhos realmente, principalmente dos fabricantes de aparelhos ortopédicos, que fazem anúncios como uma publicidade. Aqui no Brasil, se você pegar, são só catálogos. Você só vai ver a grande maioria só produtos. Então, você vai escolher uma cadeira de rodas, você escolhe pela cor. Pouquíssimos são as pessoas do segmento que fazem um anúncio. E as pessoas têm esse preconceito. Não, mas se eu colocar isso, vai falar que eu estou querendo... Eu falei, querido, você vende cadeira de rodas, então você precisa de um modelo ali, cabelos ao vento e etc, etc. Você pega anúncio de carro, que é o meu grande exemplo. Você pega um anúncio convencional, você vai o modelo, cabelo ao vento, lindo, maravilhoso, com a gata do lado, etc, etc, passeio, família, aventura. Você pega um anúncio de carro adaptado, você só vê o carro. Não tem a pessoa. Não tem a pessoa. Então, tipo assim, a publicidade realmente, ela tá faltando a desejar nesse sentido. Precisa comunicar de uma outra forma, né? Eu como publicidade, eu posso dizer, né? A publicidade é a alma do negócio. Então, você precisa de pessoas que se assemelham aos seus consumidores. Agora, vamos combinar. 46 milhões de consumidores em território nacional, qual é a empresa que não quer ter? É que nem eu costumo brincar. Esse é o número das pessoas com deficiência no Brasil. Deficiência no Brasil, 46 milhões de pessoas. 46 milhões de pessoas. Então, eu particularmente, entre aspas, tenho 46 milhões de pessoas querendo fazer parte da agência. Óbvio que alguns não gostam do meu trabalho, alguns gostam. Mas são 46 milhões de pessoas. E eu sozinha não dou conta desses 46 milhões de pessoas. Algumas pessoas estão fazendo algum trabalho com as pessoas com deficiência, mas são trabalhos esporádicos. Não é aquele trabalho de dia a dia, sim, de conseguir. Eu, como agência segmentada, eu tenho aquela coisa de buscar realmente o trabalho de inclusão. Eu sou segmentada nesse sentido. Só trabalho com profissionais com deficiência, mas, em contrapartida, procuro trabalhos inclusivos. Então, eu quero pessoas com essa deficiência no mesmo trabalho. Seja num editorial, seja numa passarela, a igualdade é o que tem que existir. E esses grandes eventos de moda, né, os famosos eventos de modas no Brasil e no mundo, já existem espaços para... Sim, já existe espaço. E você tem conseguido colocar seus modelos? Conseguido colocar os modelos com deficiência. Como é que é a aceitação disso, Kika? Tranquilo? Não é tranquilo, porque as pessoas ainda no mundo da moda, quando eles vão colocar a pessoa com deficiência, eles querem escutar aquele o contratante quer querem chocar, querem fazer aquela coisa. A partir do momento que eles tratarem isso com naturalidade, de começar a contratar, por exemplo, existe... Não é um fenômeno. Não é um fenômeno. É algo bem natural. Então, é que eu costumo dizer, se você tem o seu ponto de vista, a gente pode começar da história da humanidade. A Eva foi criada da deficiência do homem. Então, se você for religioso e olhar por esse lado, você vai ver que a gente tem grandes motivos. Se você for para a política, nós já tivemos um presidente deficiente. Então, nós temos referências na história da pessoa com deficiência. Então, começa a olhar esse tipo de coisa para você colocar, inserir. Então, não começa aquela coisa de aquela coisa do extraordinário, sabe? Do tipo, a pessoa com deficiência faz alguma coisa e já coloca lá para cima ou coloca lá para baixo. Não, trata com naturalidade. É que nem eu falo, você aparecer numa passarela não é algo fenomenal. Se você é modelo, isso é consequência do seu trabalho. Então, não é aquela coisa para você se exaltar. Kika, além do trabalho fotográfico, quais outras ferramentas você utiliza para disseminar essa ideia mesmo de que a beleza e a deficiência física não são expressões contraditórias? Então, a exposição fotográfica é o que eu faço bastante justamente para mostrar isso. A gente faz bastante exposições por causa disso, para realmente mostrar a beleza, expor a beleza da pessoa. Olha, tá aqui o resultado de uma pessoa com deficiência, como ela é bonita. Caras e bocas estão aqui. Então, a gente costuma fazer isso. E nós também fazemos bastante palestra, principalmente em faculdades, porque nós acreditamos que o futuro profissional que vai sair dessas faculdades, eles têm que sair com a cabeça aberta. Então, as pessoas que já estão no mercado... Então, nós ainda estamos falando de uma situação que tem tabu. Tem certos tabus, sim. Porque a beleza, querendo ou não, ela ainda está estacionada na década de 60. Ela tem um padrão. Tem um padrão. Aí, na década de 90, quando vem a nossa top referência, que é a José Blunt, a gente já tem um pouco mais de elementos. Já tem um peito e assim por diante. Mas ainda ficou estacionado disso. Então, a pessoa com deficiência, ela passa por determinados processos. Ela é avaliada de forma até
diferente, assim por diante. E é que nem eu costumo dizer, a Carol, quando ela foi avaliada para ser a Miss, ela foi avaliada justamente nesse quesito. Se ela não estivesse numa cadeira de rodas, ela seria a Miss, porque ela é alta, ela tem perna fina, ela tem perna longa. Então, o Roberto, quando ele foi fazer o critério dele de avaliação, que avaliou todas as modelos por foto, ele viu justamente isso. Não, pera lá, ela seria uma modelo se não estivesse numa cadeira de rodas. E por que não pode ser estando? E por que não pode ser estando? Então, quando ele fez o critério de avaliação e ele nomeou ela como Miss cadeirante, ele teve todo esse cuidado de conhecer primeiro o trabalho da agência, saber como nós trabalhamos, para depois realmente falar, não, realmente ela representa. Agora, Kika, essa questão do tudo precisa ser chocante, né, no que envolve a pessoa com deficiência para chamar a atenção, que algumas pessoas ainda têm esse pensamento. A Europa não é assim, não, né? Inclusive, um amigo meu que acabou de chegar da Europa e ele tem deficiência motora, ele fala exatamente isso, que lá ele se sentia muito mais à vontade livre porque as pessoas não olhavam para ele como alguém deficiente. O Brasil ainda precisa avançar muito nisso? Precisa. Qual é o grande desafio? O Brasil, existem várias leis que a gente coloca aí para as pessoas, mas que elas não são respeitadas. A começar, por exemplo, você vê uma vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência. Ai, não tem ninguém, deixa eu estacionar aqui rapidinho. Você burla o direito da pessoa. Claro. Você não sabe se ela vai chegar daqui a pouco. O desrespeito e assim por diante. A pessoa com deficiência, ela não tem privilégios. Ela tem realmente os direitos dela, assim como os nós, que é realmente para ser respeitada. E as pessoas não, elas não querem respeitar. Então, por exemplo, se você imagina você estacionar seu carro numa vaga que não deve. Aí chega uma pessoa que não tem... Que tem por direito aquela vaga. Tem por direito aquela vaga. Mas não consegue sair do carro tão rapidamente para poder chegar lá para a pessoa. Então, é esse tipo de coisa que eu falo que a gente precisa enfrentar. De educação. Educação. Ou quando muito, você vê uma pessoa com deficiência, ai meu Deus do céu, pera, deixa eu te ajudar. E você quer ser tão solícito à pessoa que você já coloca aquela coisa realmente do assistente. Não, calma, mas espera lá. E tem vários amigos que contam determinadas histórias em relação a isso. Ai, posso te pedir? Claro, pera. Calma, só vim pedir uma informação. Não estou pedindo uma esmola, assim por diante. É uma tendência das pessoas acharem que o outro tá vitimizado, na verdade. Então, assim, tem os dois lados nesse contrapartida. É que nem eu costumo dizer, eu que trabalho com pessoas com deficiência, eu sei o quanto, assim como eu sou chata, como a gente somos exigentes, são implicantes e assim por diante. Tem as pessoas que são estritamente radicais, que querem partir para a briga logo e já querem descer do carro já com a cadeira de roda e dar na cara do outro. Então, é justamente o que eu falo, não precisa. O que precisa é de uma educação, realmente precisa de políticas públicas que cuidem dessa parte, que falem disso e assim por diante. Mais um trabalho extraordinário que você faz. Parabéns. Quem quiser falar com a Kika, quem quiser conhecer a Kika, além de entrar aí no site que aparece no nosso vídeo, um telefone? É 011, que é de São Paulo, é 981310154. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Não só pelo seu trabalho, mas pela expressão do seu trabalho, que acho que você tem conseguido atingir as pessoas de uma forma extraordinária e diferente. Então, que você continue tendo bastante sucesso atingindo o seu objetivo, viu? Agradeço muito a Sala de Visita pela essa oportunidade de ter vindo aqui para mostrar realmente um pouco do nosso trabalho. E aquilo que eu falo, nada a gente está fazendo por imposição, a gente está fazendo realmente na tentativa de. Então, às vezes as pessoas entram em contato com a gente, às vezes nem não querendo fazer parte, mas para dar sugestões. E isso sempre é bem-vindo, porque a gente aceita todas as críticas e a gente acredita que só isso vai fazer com que o nosso trabalho atinja o grande objetivo, que é a transformação. Eu conversei com a Kika de Castro. Beijo grande para você. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Sala de Visita.